Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Entrevista. Você sabe o que é uma certificação Fairtrade e como ela pode impulsionar as exportações do café capixaba? Trata-se de um selo global. Como esse selo é emitido, como ele é conquistado, nós vamos conversar com o Renato Teodoro, presidente da Cafesul. Renato, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Amanda, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite também. Vamos falar um pouquinho de Fairtrade, né, de comércio justo? Sim, o senhor já foi coordenador, né, da Associação Latino-Americana e do Caribe de Pequenos Produtores e Trabalhadores de Comércio Justo. É esse mesmo que significa CLAC? Na verdade É uma sigla é grande. grande. Ela é coordenadora mesmo, coordenadora latino-americana do comércio justo. Hoje, atualmente, eu estou como diretor na CLAC também, representando o Brasil. Viu? E é ex-presidente da Associação das Organizações de Produtores Fairtrade do Brasil. Exatamente, que é a BR Fair. E qual que foi a importância dessas entidades, né, para os produtores capixabas, de ter a sua representação lá, né? De um capixaba estar lá, o presidente da Cafesul está dentro dessas organizações internacionais. Eu falo muito com os nossos produtores que a gente, por ter a certificação, né, e fazer parte desse processo, a importância não é só para os produtores capixabas, mas principalmente para os produtores brasileiros, porque eu estou lá representando a rede de café, né, os produtores de café do Brasil, escolhidos pelos membros da BRFE, para representar eles lá na CLAC. Quando lá dentro dessa instância se discutem as normas que nós vamos trabalhar dentro do Fairtrade, o prêmio que você vai receber por saca vendida, as questões sociais, ambientais. Então, é um fórum de discussão latino-americano e do Caribe que envolve todos esses países e é muito importante a representação do Brasil. A gente está fazendo parte desse processo e nós trabalhamos muito para construir isso, né? Conseguir estar lá participando. Eu entrei primeiro participando da Rede de Café, que a rede tem dentro do sistema, e a partir da Rede de Café eu fui eleito para o conselho da CLAC. Porque a CLAC ela faz parte de todo um sistema internacional. Você tem a Fairtrade Internacional, cuja sede é em Bonn, na Alemanha. Depois você tem a coordenadora latino-americana, que no caso é a CLAC. Você tem uma outra coordenadora que tem na África e tem uma terceira que é para os países da Ásia. Então você tem 3 regiões. Aí abaixo disso são as coordenadoras nacionais, que aí entra a BRFE, que é a coordenadora do Brasil, onde as cooperativas e entidades certificadas Fairtrade fazem parte dela. E o que é o Fairtrade, né? Acho que a gente precisa explicar, assim, o que é esse selo, o que ele exige, né? Como que quem pode participar, né? Quais produtores podem participar? O Fairtrade, a tradução literal seria comércio justo, Sim. né? Então, ele é um sistema que foi criado na Europa há muitos anos atrás, exatamente dessa necessidade dos pequenos produtores chegarem ao mercado internacional, que eles tinham muita dificuldade disso, através de entidades, cooperativas, associações. Então, esse processo começou na Holanda, depois ele foi se expandindo pela Europa, hoje, né, é um sistema internacional, e ele tem regras muito específicas, né? Voltado para os pequenos produtores, né? Então um perfil muito parecido com o agricultor familiar do Brasil, onde 66% dos produtores que fazem parte da entidade tem que ser caracterizado como pequeno. Os outros 34 podem ser grandes, mas um grande, entre aspas, com uma limitação de área. No caso do café são 30 hectares de área produtiva, né? E para outros produtos você tem outras regras. Além dessas regras, nós temos as regras ambientais, que você tem que cumprir uma série de normativas. Existe uma lista de produtos proibidos que a gente não pode usar, não necessariamente é um café orgânico, é um café sustentável, né? Porque a maioria dos produtos são proibidos na Europa, também são proibidos para nós que somos certificados. Às vezes o produto é permitido no Brasil, né, para outros produtores, mas no caso dos nossos produtores, um exemplo clássico é o glifosato, né? Hoje ele já é proibido na Europa, aqui no Brasil, pela nossa legislação ainda é permitido, mas para os nossos produtores nós temos que dar alternativas para ele.
E nas questões ambientais, aí a gente tem que olhar toda a questão da propriedade, preservação de nascente, questão da fauna e da flora. Então tem uma série de coisas que a gente tem Até a que observar. relação com os trabalhadores, né? Aí entra a parte social, Social. né? Eu estava no ambiental. A social é exatamente isso. Não pode ter trabalho escravo, trabalho infantil. Os trabalhadores, se for um colono, tem que ter contrato de parceria, se for um empregado, tem que estar registrado. Então tem uma série de regras que a gente tem que cumprir para receber o selo e depois poder comercializar no mercado. E por que a obtenção desse selo é tão importante para o pequeno produtor? O que ele traz de benefício, né? Nós temos uma coisa na certificação, que é um dos pilares dela, que é o prêmio Fairtrade, prêmio social que a gente chama. Esse prêmio é por saca vendida. Então é um valor fixo em dólar que a gente recebe por saca vendida. Isso vai para uma conta específica da cooperativa, onde a gente tem que fazer um planejamento anual que se chama PDCJ, Plano de Desenvolvimento do Comércio Justo, em que a gente diz aonde vai aplicar aquele recurso. Uma parte pode ser em manutenção, assistência técnica, investimentos, e 25% obrigatoriamente em qualidade e produtividade e projetos sociais e ambientais que a gente executa com esse prêmio, né? E aí a gente apresenta isso em assembleia, né? Isso é votado, aprovado. No ano seguinte a gente presta conta do ano anterior e planeja o ano seguinte, sempre planejando, projetando vendas e tal. Então, esse é um dos pilares. O outro pilar é um preço mínimo de garantia, que se o mercado tiver uma reviravolta e cair o preço demais, você tem um preço mínimo que abaixo daquele preço mínimo, quem compra como Fairtrade não teria que pagar esse preço mínimo. Então, a proteção ao produtor e, em segundo lugar, esse prêmio que ajuda a desenvolver a cooperativa e a gente faz projetos com as comunidades onde a gente atua. Então, a gente tem muito projeto social e ambiental dentro das comunidades. Melhora o entorno, né? Exatamente. Não só a cooperativa e não só os cooperados, né? Você estava me contando, né, nos bastidores, sobre a questão do selo Fairtrade aqui no Espírito Santo estar mais presente no sul do estado. Aí eu gostaria que você explicasse um pouco, porque tem a ver com os tipos, né, de café, o arábica e o conilon. Eu acho que tem até muito mais a ver com o perfil do produtor, né? Porque nós estamos numa região mais montanhosa, então nessa região do sul ali, a maioria das propriedades são realmente pequenas, mais difíceis de mecanizar. Quando você vai para o norte, né, para o sul da Bahia, você tem áreas mais planas, propriedades maiores, mais fácil de mecanizar, então você tem produtores maiores, que não se encaixam no perfil do produtor certificado Fairtrade. No nosso caso, como a gente está numa região de agricultura familiar, basicamente, como eu te falei, o perfil do pequeno produtor que a norma estabelece é bem parecido com o nosso agricultor familiar caracterizado aqui no Brasil. Então, e nós estamos numa região que tem um volume bem grande desses produtores. De uma maneira geral, seria isso, né? E são a maioria conilon, né? No caso, na nossa região, assim, a gente tem uma região em Mimoso que produz arábica, mas o arábica no Espírito Santo está muito mais na região de montanha, Venda Nova, de Martins, e caminhando ali para a divisa com Minas Gerais, né? Caparaó. E uma curiosidade aqui do Brasil, é a única que é conilon, dentre as que tem selo Fairtrade? Exatamente, nós somos a única no Brasil que hoje tem o selo Fairtrade. Existia uma em Rondônia uns anos atrás, mas também se descertificou, né? Então hoje no Brasil somos a única. E o que esse selo, assim, falando de mercado, né? Ele tem uma importância assim para para o comprador, né? Se tem selo é mais interessante, porque hoje se discute muito produtos sustentáveis, né? O que o consumidor que pega o produto final, né? Que consome o produto final avalia. Então é importante esse selo nesse contexto também? Como eu te falei, o selo surgiu na Europa. Então o consumidor europeu já tem, e na verdade, de uma maneira geral, ele tem uma consciência maior ambiental, social. E quando ele vê um selo desse num produto, ele sabe o que está por trás. Por quê? Em cada país, a gente tem o que a gente chama de NFOs, Network Fair Trade Organization, que são as organizações que desenvolvem o mercado fair trade. Na verdade, eles colocam todos os benefícios, tudo que a gente faz, os projetos sociais. Por exemplo, nós temos um projeto com abrigo de idosos, então o cliente compra nosso, vai saber que a cooperativa está usando o prêmio para isso. Nós temos um projeto ambiental de recuperação de nascentes, eles vão saber isso. Então,
esse consumidor já, ao olhar para esse selo, já sabe o que está por trás. Como um selo orgânico aqui no Brasil. Quando você olha um produto orgânico, você sabe que ali não tem agrotóxico, tal. É mais ou menos por aí. Então, na Europa isso é muito forte, né? Quase todos os países da Europa, que é o mercado mais forte para o fair trade, mas a gente também vende para os Estados Unidos, e Canadá e outros países. Menos um pouco, né? Mas de qualquer forma, o selo é um atestado de que a gente está trabalhando com sustentabilidade, respeitando os direitos humanos, respeitando as questões sociais. Então, essa é a importância do selo. Tem quanto tempo que vocês estão trabalhando com esse selo? E se o selo, após o selo, né, após vocês adotarem todos esses critérios, se impulsionou venda, se melhorou o desempenho da cooperativa? Isso é uma pergunta muito boa que você faz, e eu sempre falo nas minhas apresentações, minhas palestras. Nós fomos fundados em 98, até 2002 a gente existia só no papel. Nesse momento havia uma discussão se fechava a cooperativa ou continuava. Um grupo de produtores, na época eu já fazia parte, resolveu tentar, continuar tentando, só que a gente competia num mercado de convencional muito difícil, né? Uma cooperativa pequena, com volume pequeno de café, competindo com atravessadores e outros compradores, numa região que isso era muito complicado. Quando, uns 2 anos antes de certificar, que nós certificamos em 2008, a gente foi assistir uma palestra, na época, a Pronova ainda era certificada aqui no Espírito Santo, e aí veio um alemão dar uma palestra sobre fair trade. Nós fomos assistir, voltamos de lá dizendo o seguinte: ou a gente entra nisso, ou estamos fora do mercado. Aí entramos. Em 2008, quando a gente certificou, coincidiu 2 coisas. Nós tínhamos um projeto com o MDA, também, e com a Fundação Banco Brasil, de estruturar a cooperativa, se chamava Desenvolvimento Regional Sustentável para a Cadeia do Café. Que a gente ia trabalhar qualidade de café, produtividade e ter uma estrutura na cooperativa para abrir o mercado para os produtores. Daí nós construímos um galpão, colocamos maquinários de preparo do café nessa primeira etapa e fomos capacitando os produtores e começamos todo esse trabalho com a parte comercial. E a partir do momento que a gente entrou no mercado fair trade, nós começamos a ter um diferencial de preço que o comprador comum não teria como fazer, porque como eu te falei, é uma certificação coletiva. Então, era para aqueles produtores que estavam certificados. Em 2015, nós tivemos uma segunda etapa do projeto, que completou toda a nossa estrutura. Aí sim, nós fomos preparados para exportar para o mercado externo. E veio mais alguns equipamentos de logística, caminhão, carro para assistência técnica. Então, de 2008 para cá, eu falo que é a nossa virada de página, né? Dali para frente, realmente a cooperativa engrenou e hoje a gente já está exportando, acessando o mercado internacional e abrindo os novos mercados. É interessante porque a partir do fato de vocês terem acessado o mercado internacional, também começam as participações em feiras, né? Você participou, foi o representante do Espírito Santo na COP30 por conta do selo Fair Trade. Eu gostaria que você comentasse também que é muito importante a gente ver o café capixaba também sendo pauta, né? Em eventos internacionais. É verdade. Eu desde 2010, nós começamos um trabalho com qualidade de café na cooperativa e desde 2010 também que eu frequento feiras internacionais, justamente para levar o nosso Conilon para o exterior. Nas primeiras, eu sempre conto isso, que eu ia sempre com os produtores de arábica de Minas, eu era o único de Conilon. Então todo mundo se apresentava, mostrava as amostras do café. Quando eu ia falava que era Conilon, o pessoal torcia o nariz, porque o nosso Conilon, infelizmente, tinha uma fama, ainda tem um pouco, de que era um café de baixa qualidade, né? E realmente a gente, naquela época, exportava cafés muito ruins mesmo. Então, o pessoal torcia o nariz. Mas nos últimos 5, 6 anos, depois desses anos todos de frequentar a feira, a coisa mudou de figura, né? Na verdade, a gente tem esse trabalho, então quando eu recebo uma crítica de que o Conilon do Espírito Santo é ruim, eu já levo minhas amostras, coloco na mesa e falo: não, prova esse café e depois você vai me dizer se... Eu falei isso com o alemão no ano retrasado. E depois você vai dizer se é bom ou ruim. Porque nós estamos com um trabalho já de muitos anos, com qualidade de café, já vai fazer 15 anos, e eu acredito que o senhor vai gostar. Então houve essa mudança, né? E a gente tem 2 principais feiras de café. Uma nos Estados Unidos, que ela é itinerante, cada ano numa cidade dos Estados Unidos, e uma na Europa, que é o World of Coffee, que também é itinerante cada ano num país.
Então a gente está sempre frequentando, porque como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. Então a gente vai lá, leva a amostra, a gente participa de concursos, que existe um concurso próprio do Fairtrade, que chama Golden Cup, Legal. em que a gente participa com os nossos cafés. Esses cafés depois vão para as feiras, onde a Fairtrade Internacional e a CLAC montam um stand em que eles ficam expostos para os clientes provarem. O cliente provou, gostou, interessou, faz contato com a gente. É lá que eu faço todos esses contatos e consigo os clientes para a cooperativa. O último muito interessante que a gente teve foi a questão do café orgânico, né, que a gente começou o projeto. E na feira da Dinamarca eu tive um contato com um cliente da Suíça que quis comprar, mas ele queria não só que fosse um café orgânico, ele queria transportar em veleiro. Então ele tinha uma empresa parceira dele que veio ao Brasil, que está vindo agora direto, né, buscar os cafés que ele comprou, o nosso é um deles, e aí comprou esse café e levou ele de veleiro para diminuir a pegada de carbono. Então, era um café orgânico, transportado de veleiro com uma pegada mais sustentável. E lá eles lançaram uma marca chamada Caravela Brasil, em que eles botavam uma foto do veleiro e atrás tinha o mapinha do Brasil, que era um blend de arábica e conilon, um arábica orgânico de Minas Gerais com o nosso daqui de Muqui, né, o conilon. Aí mostrava no mapinha. E ano passado eu fui na comemoração de 125 anos dele justamente para falar desse café e tal. Foi muito interessante. E lá ele vende o produto grão? Já, a gente exporta o grão verde e eles torram e vende na embalagem. Que bacana, né? E assim, tanto vem mudando que já tem premiação, né? Café Sul mesmo tem vários prêmios, participa de várias premiações, né? O ano passado, vocês participaram de alguma? Na verdade, assim, nós começamos em 2010, então fizemos 15 anos ano passado. Nesses 15 anos, né? A gente participa sempre do Golden Cup, que é o concurso da CLAC. A gente já ganhou várias vezes também. E participamos do Coffee of the Year, que é na Semana Internacional do Café, em que nós já ganhamos por 5 vezes, né? Tem um produtor nosso que ganhou 3, depois ficamos um tempo sem ganhar, pendendo para Rondônia. Ano retrasado, 2024, um outro produtor de Jerônimo Monteiro ganhou, e ano passado a filha de um produtor aqui de Santa Teresa também ganhou. Mas o que eu falo que é mais importante não é só o ganhar o concurso, é que sempre, todos os anos, nos últimos anos, das 30 amostras que passam para a fase final, normalmente tem umas 10 dos nossos produtores que estão participando. Ou seja, é um trabalho consistente de qualidade que a gente tem feito. Isso dá um atestado de que a cooperativa faz um trabalho bom com qualidade de café e que os nossos produtores também trabalham com qualidade. Sim, claro. Isso para os clientes é muito importante quando eles se ligam de que a gente está realmente fazendo um bom trabalho. Sim. E vocês também têm um trabalho, né? Que você falou a questão, está relacionada à questão social, né? O ambiental, social, governança, com as mulheres produtoras de café, né? Me conta um pouquinho sobre como é esse trabalho. Esse é um projeto muito interessante. Dentro das normas de Fairtrade, nós temos que trabalhar alguns temas. Gênero é um deles. Então, gênero, jovens, né? E esse tema a gente começou a trabalhar lá em 2014 para 2015. 2014 primeiro foi fazer movimentos para que elas participassem mais das nossas assembleias, junto com os maridos. E depois fomos criando projetos para atraí-las. No início a gente trabalhava artesanato e agroindústria. Em um determinado momento, quando a gente estava para lançar marcas de café, elas mesmo falaram que preferiam trabalhar qualidade de café, porque elas já mexiam com café, ajudavam na propriedade e tal. E era um trabalho meio invisível, né? Que normalmente o pessoal não enxergava que a mulher tinha aquela atuação lá. Que muitas vezes ela tem o trabalho dela de casa, mas ela ajuda no terreiro. Elas fazem normalmente a parte mais importante, que é a fase final do café, é cuidar da qualidade do café depois de que ele é colhido. Então a gente começou esse trabalho, né? Em que a gente faz um concurso desde 2015, aí dentro desse concurso, que é só delas, a gente adquire os melhores lotes, torra e coloca na embalagem num café que a gente chama de pó de mulheres. Então é um jogo de palavras, né, entre empoderamento e o pó de café, e que nos últimos anos a gente tem colhido excelentes resultados, café de excelente qualidade. Eu até brinco com os homens lá, eu falo assim, ó, vocês fiquem espertos aí, porque daqui a pouco não vai ter concurso de mulher, não, vai ser um concurso geral e vocês vão perder isso. Elas estão caprichando. Então, assim, é uma tendência mesmo mundial, a busca por esse tipo de certificação, por sustentabilidade, né? Valorizar o trabalho da mulher. Bom, e para encerrar, eu gostaria de saber quais são as perspectivas para 2026, que é um ano que vem sendo anunciado aí como desafiador por muitas questões, né?
a questão de uma, sei lá, intransigência dos Estados Unidos, a alta taxa de juros, né? A reforma tributária, tem muitas questões acontecendo em 2026. E como é que fica o planejamento da Cafesul? E você, como representante da CLAC, né? Se tem alguma coisa da CLAC que a gente pode anunciar? Na verdade, assim, a gente tem trabalhado diversificar os nossos negócios, diversificar nossas certificações, né? Que a gente hoje tem Fairtrade, tem orgânico, mas a gente pensa em buscar outras certificações. A gente é certificado para orgânico para Estados Unidos, Europa e Canadá. Hoje mesmo eu recebi um telefone de um cliente procurando a nossa certificação para o Japão, que a gente ainda não tem. Então são coisas que a gente tem que buscar, diversificar. Mercado hoje a gente tem que diversificar, ainda mais no momento que vivemos, né? Com essas tarifas e tudo mais. Esse acordo da União Europeia para o café vai ser muito bom, né? Porque a base do solúvel é o Conilon, né? E os dois principais clientes nossos, inclusive, são de solúvel. E com a Europa, nós somos taxados com o nosso solúvel para a Europa. Sim. E com essa nova tratado, essa taxação vai diminuir ao longo de 4 anos até chegar a 0. Então o nosso solúvel vai ficar mais competitivo na Europa. Então isso para nós também vai ser bom. E por outro lado... Desculpa, que já era um ambiente onde você já tinha entrado, Exatamente. Né? Por conta do selo. Exatamente. Então quer dizer, é um plus, né? É o que a gente já está fazendo lá. E a gente tem essa busca por novas certificações e a gente tem uns trabalhos novos, né, que a gente está desenvolvendo na cooperativa. Por exemplo, nós estamos começando a trabalhar com bioinsumos, montamos uma fábrica de bioinsumos, um projeto que foi feito com a CLAC, que é um recurso internacional, foi captado de uma ONG alemã. E aí a gente montou 4 fábricas dessa no Brasil, sendo que 3 em Minas e uma aqui no Espírito Santo, que era a nossa cooperativa. Esse é um produto, um bioinsumo, que é um produto biológico, que faz com que o produtor diminua o uso de químicos, né, de agrotóxicos. E isso a gente precisa trabalhar dentro do Fairtrade. Então vai atender tanto os produtores de orgânico, que não usam nada, como os nossos de Fairtrade, que tem que diminuir o uso. Então esses produtos, então essa fábrica a gente pretende agora, nós inauguramos ela em final de 2023, incrementar a produção. Mas ela já está funcionando. Funcionando. Um viveiro de muda, né, que a gente também não produzia muda, mas o produtor tinha muita dificuldade também de conseguir muda de qualidade, então vamos passar a produzir muda para eles. Estamos montando uma estrutura de secagem de café para prestar esse serviço também para eles, para melhorar também a qualidade e prestar um serviço a mais para os nossos produtores. Então a gente está sempre em busca de novos mercados, abrir para outros países. Depois da taxação, nós estamos tendo uma procura do Canadá muito grande, que eles compravam muito café indiretamente pelos Estados Unidos. Agora eles estão procurando comprar direto. Nesse último ano, nós tivemos uma visita de 5 delegações na cooperativa, sendo que uma da Suíça, uma do Canadá, 2 do Canadá e 2 da Alemanha. Então, quer dizer, eles estão realmente vindo mais interessados nesse tipo de café e buscando outros países, né, outras fontes de fornecimento. Falando da CLAC, você perguntou, nós temos um projeto que é prioritário dentro da CLAC chamado Sul-Sul, que é desenvolver o selo na América Latina e no Caribe, sendo que o piloto é aqui no Brasil. Eu não trouxe os cafés, mas posso te mandar depois umas fotos, né? Esse piloto é para café, vinho e sucos, onde nós vendemos hoje para o norte, sul-norte, nós dizemos, que é o nosso mercado, que é para os Estados Unidos e Europa. A trabalhar os produtos aqui dentro. Então nós estamos começando trabalhando Chile, Argentina, em parceria com o Brasil é o maior mercado, né? De café nós somos o segundo maior do mundo. Então a gente vai trabalhar para desenvolver produtos que venham de lá para cá ou produtos que vão daqui para lá. A gente mesmo agora está trabalhando com a cooperativa do Chile para importar o nosso café torrado e vender lá. Então está entre os projetos prioritários, mas a CLAC desenvolve vários porque ela capta muito recurso internacional. Então a gente tem um projeto de café sustentável, tem projeto com mulheres, né? E assim que ela vai captando os recursos, vai buscando as cooperativas como parceiras para executar. Bom, então assim, a intenção é que daqui a alguns anos o café daqui do Espírito Santo esteja em toda a América Latina, onde tem entrada para o Fairtrade. Onde for possível. Porque tem países que produzem café tão bons quanto o nosso, tipo Colômbia, né? Mas tem outros que não produzem, mas consomem, né? Mesmo nos que consomem, porque a gente aqui consome café colombiano, café da Costa Rica, eles também vão ter interesse em provar os nossos cafés, consumidor de lá.
Bom, foi muito bom o papo, queria agradecer de novo a presença. Muito obrigada, viu, Renato? Amanda, é um prazer estar aqui com vocês, estou sempre à disposição na hora que vocês precisarem, eu sou público aí, na hora que a gente tiver que bater um papo sobre até outro assunto, Sim. fique à vontade, só me convidar, tá bom? Obrigado a todos, um abraço. Para você que nos acompanha, quer saber mais sobre essa e outras informações, acesse esbrasil.com.br, nos acompanhe em nossas redes sociais e até a próxima.